Bom dia, gente, tudo bem? Paz do Senhor. Queria muito compartilhar com vocês uma palavra que foi a minha palavra de devocional nessa manhã. Foi a palavra que eu abri e o Senhor falou no meu coração e eu queria compartilhar isso com vocês. É uma palavra maravilhosa, mas que confronta a gente e que nos leva para o centro da vontade do Senhor. Eu espero em Deus que essa palavra te encoraje, te guie, te fortaleça. Bom, gente, eu tive que dar uma paradinha porque chegou cliente aqui na loja. Eu tive que parar para atender. Bom, obrigada, filha, pela água. Bom, a palavra que eu vou falar para vocês, tem uma criança descabelada aqui. Fala, oi, tô descabelada. Oi. Olha o gatinho dela. Qual é o nome desse gatinho? Farol. Fala, oi. Ele deu oi, gente. Vai lá que a mamãe tá aqui trazendo a palavra aqui. Bom, gente, continuando sobre a palavra, eu vou ler para vocês em Oséias 6, versículo 3. E também vou ler João 8:31. Oséias 6, versículo 3 fala assim: Então conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Essa palavra é uma palavra que Deus deu para Oséias, um profeta do Senhor, que o Senhor chamou num tempo muito... Eu tive que dar uma parada aqui, porque tudo acontece aqui nessa rua. Toda hora passa carro, passa caminhão. Aqui onde eu moro tá uma grande reforma nesse lugar. Eles estão colocando asfalto. Tá melhorando bastante, mas para isso a gente passa por alguns perrengues, né? Aí é muito barulho, é muito caminhão e o dia inteiro assim. Então provavelmente vocês vão ouvir muito barulho durante esses vídeos, tá bom? Vocês já sabem por quê. A gente está em constante reforma, inclusive até aqui na loja também. A gente tá terminando, estamos reformando também. Mas vamos falar sobre o assunto, né, de Oséias. Oséias foi um profeta do Senhor que o Senhor chamou e lhe deu uma missão muito difícil naquela época, porque ele mandou ele escolher uma mulher específica, na verdade, Oséias, para que ele pegasse uma mulher da vida daquela época, né, e se envolvesse com ela, casasse com ela. Oséias obedeceu ao Senhor e ele foi fazendo tudo isso. Qual era o objetivo de Deus ali naquele momento? Era mostrar para Oséias exatamente como estava a nação, o povo dele, o povo de Israel. Um povo que trocava Deus, que trocava o Senhor por qualquer outro Deus, que simplesmente brincava com Deus e que só se voltava para Deus nos seus momentos de muita aflição, de muita dor. Mas quando não, simplesmente davam as costas para Deus. E Deus, né, através do profeta Oséias, justamente o quis trazer a realidade disso tudo. Tanto que há um momento em que o Oséias, ele compra sua esposa de volta, já que ela já tinha o abandonado. Permitir tudo isso acontecer com Oséias, para que Oséias pudesse entender exatamente o contexto do que Deus estava falando. E no meio de todo esse percurso, de toda essa humilhação em que Oséias passava, de ter uma mulher muito mal falada, de ter uma mulher que o abandonava por qualquer coisa, ele pregava para que as pessoas se voltassem para Deus. E esse versículo exatamente é isso que o profeta estava falando. Se voltem para Deus, sabe? Voltem para Deus. E ele, embutido nessa mensagem, também tinha uma promessa de que ao terceiro de Jesus, né? Tanto que ele fala que ao terceiro dia seríamos salvos, justamente porque ele está falando sobre Jesus, né? É uma retratação de Jesus ali, sabe? Pagando um preço por um povo que não merece, pagando preço por um povo que não se importa, mas mesmo assim, a mensagem central de Oséias não é que as pessoas se voltem somente, mas que as pessoas conheçam. Ele fala, venham e prossigam em conhecer o Senhor. Porque quando a gente está próximo de alguém que a gente conhece, as suas características, as suas manias, a maneira como conduz a vida nos influencia. Então, Oséias está convidando o povo a se aproximar, conhecer e conviver
intimamente com Deus, para que se pareçam com Ele. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos seres que pecam. Mas quando nos aproximamos de uma pessoa, nós acabamos pegando algumas coisas dela, algumas influências delas, sabe? E a gente vê muito isso, por exemplo, nas crianças que fazem coisas que os pais fazem, por exemplo, porque estão vendo os pais fazerem, porque estão íntimos dos seus pais. E conosco hoje, para que a gente se aproxime e conheça Ele. E aí eu vou ler para vocês aqui João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o Senhor quer falar conosco através desses versículos aqui que eu li? Quando a gente se aproxima dele, a gente vê o que há errado em nós e procura se parecer com ele. Quando a gente anda ao lado dele, a gente muda a nossa conduta. Eu até separei algumas coisas aqui que o Espírito Santo está falando para mim e eu anotei. Que diz assim: quando conhecemos a Deus, nossas práticas mudam, pois somos influenciados pelo bom exemplo do Pai. Aí eu vou dar alguns exemplos de homens aqui que foram totalmente influenciados pelo Senhor e que mudaram sua conduta de vida e em muitas coisas. Vamos aqui, ó. Saulo / Paulo, que antes se chamava Saulo e agora se chama Paulo. Ele mudou. Ele antes era um homem que conhecia bem a lei e que buscava essa prática da lei. Era um homem muito conhecedor da letra, da lei mosaica e tudo mais. Mas ele não tinha tido ainda um encontro com o Senhor. E depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, porque ele deixou de ser quem era o homem. De perseguidor, né? De perseguidor passou a ser perseguido. A gente vê que ele até fala que tudo aquilo que ele aprendeu, ele classifica como um trapo de imundície, porque nada mais importante do que conhecer o Senhor, sabe? Às vezes você pode não ter toda a letra, toda a ciência e todo o conhecimento, mas você conhece o Senhor e anda com Ele. Conhece o Senhor e anda com Ele, isso é mais importante, sabe? Do que toda a letra. Mas isso não significa que a gente não precise buscar o conhecimento na palavra, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade. Onde eu vou saber a verdade? Embutida na palavra. É na palavra que a gente vai aprender várias coisas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus é muito rico nisso, em detalhes, sabe? Por exemplo, naquela época em que Jesus começou a pregar, era muito olho por olho, dente por dente. Você fez, você vai pagar. E Jesus já vem com outro discurso para você amar o seu irmão que te maltrata, que te persegue, você dar outra capa, você pagar o mal com o bem. São todos comportamentos de quem anda com Jesus. Por quê? Porque Jesus fez tudo isso. Jesus estava pregando exatamente o que ele estava fazendo, que para muitos era difícil porque eles não tinham essa prática, mas quem agora anda com Jesus e o conhece, por mais difícil que seja, vai passar a fazer, porque tem exemplo por perto. Quem conhece a palavra de Deus não fica enganado pelos falsos profetas, por exemplo, que vêm como lobos devoradores, disfarçados de ovelhas, querendo nos enganar, querendo embutir teologias, embutir coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus, querendo nos colocar um fardo que já nos foi tirado. Mas quando nós conhecemos, prossigamos em conhecer o Senhor e a sua palavra, estamos livres de julgo, estamos livres de heresias, estamos livres de todas essas coisas. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos acesso a Ele e acesso a quem verdadeiramente Ele é, a gente não fica enganado, porque a gente entende as verdades do Evangelho, a gente andando mais próximo dele, espiritualmente falando, nós ficamos cobertos, espiritualmente, como? Através do discernimento de espírito. A palavra do Senhor fala sobre isso, que a gente tem pessoas que têm, você pode orar e pedir ao Senhor para te dar esse discernimento, porque a gente vai discernir os espíritos, saber se vem de Deus, o que não vem de Deus. E todas essas informações a gente encontra na palavra, de que a gente pode, por exemplo, provar as profecias, quando alguém vier profetizar sobre a sua vida, e você não pode julgar o profeta, mas você pode julgar a profecia, saber se vem de Deus, se aquilo realmente
vem do Senhor ou se aquilo não é de Deus, sabe? E tudo isso a gente vai fazer quando a gente anda com Deus e quando a gente conhece a palavra de Deus, porque isso vai se tornando uma coisa orgânica na nossa vida. O Senhor está nos chamando para isso. Eu vou continuar falando de mais 2 exemplos de homens que andaram com Deus e foram transformados. Outro homem também que foi transformado pelo Senhor, Jacó / Israel. Ele não mudou somente o nome. O Senhor mudou muitas coisas no coração e na vida de Jacó. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele já tinha aquele probleminha com seu irmão, né? Ele pagou o seu irmão para uma sopa de lentilhas pela primogenitura. Ele foi um homem que enganou seu pai. Ele foi um homem que fugiu para que seu irmão não o pegasse. E ali ele teve um encontro com Deus, ele teve um Peniel com Deus, ele foi transformado pelo Senhor. Ele se tornou um novo homem através do encontro com o Senhor. E é justamente isso que Deus faz com a gente. E muita gente não entende. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: mas fulano fez isso, aquilo, outro, agora diz que é crente. Jesus transforma. Jesus transforma caráter, Jesus transforma pessoas. Uma outra coisa também que aconteceu com Jacó e seu irmão, né, Esaú, é que eles tiveram um momento de perdão. Eles se reconciliaram e houve um perdão, foi uma coisa linda. E isso também o Evangelho faz com a gente. Ele nos mostra os nossos erros, para que a gente se arrependa, para que a gente se reconcilie, para que a gente busque se consertar. E isso tudo faz parte, porque o Evangelho é transformador. Jesus transforma a nossa vida. O Senhor, o Evangelho nos dá esse acesso, sabe? A gente se arrepende genuinamente, a gente é transformado verdadeiramente, porque o Espírito Santo nos ajuda, sabe? E talvez você que esteja assistindo esses vídeos aqui fale: não tem mais jeito para mim. Tem sim. É só você se voltar para o Senhor e conhecê-lo, e Ele pode transformar a sua vida, com certeza. Vamos falar hoje sobre Abrão versus Abraão. Esse homem, ele estava ali com a sua família e Deus falou com ele para ele sair daquela terra e do meio da sua parentela e ir para uma terra em que ele mostraria para ele. Ele saiu em obediência, sem saber para onde ia, mas foi. E ali o Senhor, durante essa trajetória, transformou o seu caráter, transformou a sua vida. Ele passou por diversos problemas. Ele mentiu com medo de que ele sofresse pela sua mulher ser muito bela. Ele fez várias coisas no meio do caminho, mas ele foi sendo cada dia forjado pelo Senhor. Ele passou pelo tempo, né, da promessa que o Senhor fez para ele, que não se cumpriu rapidamente. Abraão passou por tudo isso, mas não estava sozinho. O Senhor estava com ele. O que a gente aprende com isso, gente, é que estar com o Senhor não significa que não vamos ter problemas, mas que com o Senhor nós somos guiados por Ele, nós somos consolados por Ele, nós somos direcionados por Ele e sabemos para onde vamos. Abraão, ele mudou de cidade. Ele ficou esperando Deus dar a direção, sabe? Não foi fácil para ele, não foi fácil para sua esposa, que também não podia gerar naquela época. E Deus falando para ele que ele seria pai de nações e a sua esposa não podia gerar, sabe? Eles passaram por muitas coisas. A sua esposa colocou os pés pelas mãos, ela colocou uma mulher para que pudesse gerar no lugar dela. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria só obediência. Sabe o que eles têm em comum, eles três, Saulo, Jacó e Abraão? É que em toda a sua trajetória, eles passaram a conhecer mais o Senhor, se aproximar mais do Senhor. E é exatamente isso que Deus está falando para nós. Para você se aproximar dele verdadeiramente. Não pelo que ele tem, pelo que ele é. Por aquilo que ele pode fazer. Não aquilo que ele pode fazer por você, mas pelo que ele é. Quando a gente se aproxima de uma pessoa e passa a conhecê-la mais, a gente passa a admirar ou querer distância dela. Mas com Jesus,
a gente tem a real certeza de que a gente vai querer se aproximar. E se querer se afastar é por achar que não está à altura. Mas nós nunca estaremos à altura. E é por isso que Ele pagou um alto preço por nós. Somos remidos pelo Senhor. E Ele está nos convidando, está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor. Se aproximar dEle. E para finalizar, Jesus hoje te faz um convite. Ele te dá uma oportunidade de se aproximar e conhecê-lo melhor. Andar com Ele, estar com Ele. Porque haverá um dia em que Ele vai falar: venham benditos do meu Pai, conhecer e possuir por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Só vai estar lá quem conhece Ele. Tem uma passagem que fala de pessoas que fizeram muitas coisas para Deus sem Deus, porque Jesus fala para eles: saiam de perto de mim, eu não conheço vocês. E é isso que Jesus está falando: se aproxima de mim, que eu tenho coisas para te mostrar, segredos para te revelar, coisas que só quem é íntimo vai saber. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus te convida hoje. Se arrependa. Conhecereis a verdade e você será liberto. Aceite o convite e o amor do Senhor. Que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Só que haverá um dia em que esse amigo Jesus não virá mais como um mediador, mas sim como um juiz, que julgará as nações. E não quero estar do outro lado. E também não quero que você pense que eu estou querendo te intimidar. Não, é só um convite do Espírito Santo para você. Se arrependa dos seus pecados, se renda e se volte para Jesus. O Senhor está voltando. Bom dia.